Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou te levar para dar um rolê no museu. Essa ideia de vídeo veio depois de muitos devaneios, dessa ideia de que a gente não vai viajar tão cedo, e eu amo arte, amo museu, e eu queria trazer aqui para vocês algum conteúdo mais cultural, informativo e também dinâmico, legal, interessante. Então em poucos minutos eu quero levar vocês para vários rolês por vários museus pelo mundo. Já deixa teu like aqui embaixo se tu gosta desse tipo de conteúdo e já comenta também qual que é o outro museu que você quer que eu te leve para dar uma volta e que eu te conte detalhes dele. Hoje eu não poderia começar de forma diferente. A gente está aqui no Louvre, em Paris, que fica, é claro, na França. O Louvre é o maior museu de arte do mundo. Em 2017 também foi o mais visitado. Ele foi aberto ao público em 10 de agosto de 1793 e a história dele não começa como um museu, começa muito diferente. O Palácio do Louvre foi originalmente construído durante o século XII como uma fortaleza sob o reinado de Felipe II. Inclusive, até hoje no museu, e eu visitei no ano passado, você consegue ver as ruínas da fortaleza, o que sobrou dela, no subsolo do museu. Com o passar dos anos e do crescimento da cidade, a fortaleza do Louvre já não tinha mais uma função defensiva, então foi aí que ela começou a passar por muitas e muitas ampliações e diferentes coisas aconteceram nesse lugar. Em 1546, por exemplo, ela foi convertida como a residência principal dos reis da França. Depois de 136 anos, em 1862, Luís XIV, o Rei Sol, estava cansado do Louvre e falou: não quero mais estar aqui perto do povo, não tô curtindo isso daqui, Paris está crescendo muito, tem muita doença, tem muita pobreza aqui, eu quero ir lá para o Palácio de Versalhes. E aí ele se mandou para o palácio, que fica a quilômetros do centro da cidade, da onde o Louvre estava até então, e ele foi então o primeiro rei a abandonar o Louvre, que servia como a residência oficial dos reis na época. Com isso, Luís XIV deixou o Louvre para a Academia Real de Escultura e Pintura, e foi aí que meio que essa vibe cultural e quase um começo de museu foi crescendo ali dentro daquele lugar, daquele palácio, daquele monte de quartos e estrutura enorme que precisava, ter um destino. Mas foi somente depois de alguns anos, durante a Revolução Francesa, que a Assembleia Nacional Constituinte decretou que o Louvre, aquele espaço todo, deveria sim virar um museu para ter obras de arte expostas à nação. A primeira exposição continha mais de 530 pinturas, a maioria delas que foram confiscadas pela igreja ou então de pintores mesmo franceses. A coleção de obras foi aumentando durante o tempo, principalmente sob o governo de Napoleão, onde a cidade ficava cada vez mais cultural e apareciam novos pintores durante essa época. E foi somente em 1993, um ano que é super especial para mim, afinal de contas é o ano em que eu nasci, que o Louvre virou o museu que a gente conhece até hoje, com todas as alas e com esse acervo todo gigantesco. São mais de 30 mil obras, não só expostas, mas também arquivadas por lá. Agora que a gente já sabe um pouquinho da história dele, eu gostaria de falar sobre os tipos e estilos que você pode encontrar por lá. O Louvre, por exemplo, é dividido em 8 seções: antiguidades egípcias, antiguidade do Oriente Médio, antiguidades gregas, etruscas e romanas, arte islâmica, escultura, artes decorativas, pinturas, impressões e desenho. Algumas obras que se destacam nos 45 mil metros quadrados que compõem o museu. Das minhas preferidas: Vitória Alada de Samotrácia, Vênus de Milo, o Código de Hammurabi, sim, um código que foi descoberto só no final do século XX e que foi escrito na Mesopotâmia. A Liberdade Guiando o Povo, esse quadro é sensacional. Clichê, mas a gente precisa falar dela, a Mona Lisa. Que você pode até estranhar quando for ver de pertinho, porque tem que tentar olhar bem de pertinho, porque ela só tem 53 centímetros. E sim, ela tá sempre protegida por um vidro à prova de balas, 2 seguranças, uma distância que eles pedem que seja respeitada. Só que pouca gente sabe que do outro lado dela, aqui tá a Mona Lisa. Aqui, atrás de mim, está o maior quadro do Louvre, que precisou até ser cortado ao meio, em até algumas partes, para que entrasse no palácio e para que eles pudessem construir de novo o quadro lá dentro.
Uma curiosidade, sabe aquelas pirâmides de vidro que ficam do lado de fora do museu? Bom, você não precisa pagar para ver elas de perto, nem para tirar uma foto segurando a pontinha, não precisa. Elas foram colocadas lá somente durante a década de 80 e muitos críticos não acharam por muito tempo que as pirâmides tinham alguma coisa a ver com a arquitetura do palácio. Acharam que era muito futurista, muito moderno, mas com o passar do tempo a galera curtiu. E eu acho que dá um charme ao museu. O tempo de visita no museu, considerando algumas coisas que eu li e que muita gente fala, é que você precisaria de 100 dias, se, é claro, você ficasse somente 30 segundos na frente de cada obra. Então, assim, não bota muita pressão, é legal você ver o mapa todo do museu antes de visitar ele e separar realmente as obras de arte, as alas, o que você gostaria de visitar, porque, em média, uma visita média de um dia de Museu do Louvre é de 5 horas, 6 horas, 8 talvez. Bom, eu já passei 3 horas no museu, porque eu tentei fazer uma visita um pouco mais rápida, eu já sabia onde eu queria ir, e essa foi na minha segunda vez ao museu, mas na primeira eu passei boas, longas 6 horas lá dentro. O museu está aberto todos os dias da semana, menos na terça-feira. Na terça ele é fechado, tá? Nos outros dias ele é aberto comumente das 9 da manhã às 6 da tarde. Antes do isolamento social e de toda essa crise, nas quartas e nas quintas-feiras o museu ficava aberto até perto das 10 horas da noite, o que era muito legal caso você quisesse ver, por exemplo, a Mona Lisa sem ninguém ou, sei lá, com poucas pessoas ao seu redor, porque de fato nesses períodos aí da noite não tem muita gente visitando o museu, até porque não tem muita gente que sabe sobre essa informação. Você tem 2 opções de ingresso, comprando ele online e custa 17 euros e não precisa pegar muitas filas, ou então o ticket presencial que você compra na hora e é 15 euros. Você economiza 2 euros, mas você perde um tempinho na fila. É importante também falar que o museu tem várias portas de entrada, tem a pela pirâmide, tem a mais ou menos pela frente, tem a pelo metrô e tem uma pelo lado, pela lateral, que é uma das que as pessoas menos sabem e utilizam. Então, ou pela porta de baixo, através do metrô, ou pela porta lateral, são os lugares mais fáceis de você entrar no Louvre sem muitas filas. Feriados em que o museu está fechado são em somente 3 dias do ano: 1º de janeiro, 25 de dezembro e 1º de maio, Dia do Trabalhador. Ah, e a entrada é gratuita no primeiro domingo de todos os meses, mas fica bem cheio. O site oficial é este aqui, e eu também vou deixar ele no primeiro comentário aqui embaixo. Lá você consegue ver informações atualizadas, se mudou alguma coisa no horário de atendimento, se tem algum desconto, se aumentou o preço. Então, sempre confira o site antes de visitar. Me conta se você gostou desse formato. Eu amei me sentir andando e passeando e conversando com vocês dentro do Louvre. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Um beijo enorme e até o próximo rolê. Tchau!